Bom, após todos esses desenhos aqui, eu vou tirar uma lista das placas para depois eu tirar uma lista para cortar. Nesse caso aqui eu fiz uma lista reduzida. Essa lista não é a lista que você vai mandar para a madeireira. Eu faço dessa forma porque eu pego algumas medidas que são iguais e depois eu ponho entre parênteses uma outra medida, uma terceira medida. Então eu reduzo bastante. Depois disso aqui é fácil você fazer uma lista para madeireira. Lembrando que madeireira tem que tomar cuidado. Você precisa mandar primeiro a medida de comprimento. No caso do madeirado tem que ser comprimento primeiro, o pé da madeira. Tá? Então comprimento primeiro, largura depois. E sempre em milímetros. Então aqui ó, lista para corte. Então o aluno, depois do desenho, não sou eu que passo as medidas, eu vou perguntando e ele entendendo, ele vai olhar no projeto onde acaba uma placa, onde que a outra começa, e com isso daí a gente consegue tirar uma lista para fazer. Aqui, ó. Então normalmente eu pego as larguras maiores, que é o 580, que é aqui ó, esse 580 que está aqui ó, porque ele é daqui para trás, então eu vou ter, são 4 placas e eu normalmente tiro as maiores. Então 580 por 15 é o 15 milímetros de espessura, 580 seria a largura da placa. Então tirando as medidas, eu tenho em comum 580 por 15, aí eu vou no desenho e pego aqui ó, eu tenho 1, 2, 3, 4 painéis, 2,620 que já está colocado ali por 580 que é a profundidade. Então tá aqui ó, 4 de 2,660. Tenho também com a mesma em comum, eu tenho 580 por 15 milímetros, eu tenho duas que são, aí eu olho no corte lateral, eu já vi que a base vai por baixo e o chapéu, eu chamo essa parte que vai no teto de chapéu por cima. Então essa aqui é por dentro, aí que você tem que interpretar o desenho de como você calculou. Eu tenho as duas vão por baixo e essas por dentro, então aí eu já tenho a medida que é exatamente os 2.124. Eu vou explicar o porquê que aqui está com 3 milímetros maior. Acontece o seguinte, isso daqui eu mostro e pego, quando o aluno corta eu mostro para ele. O que acontece? Eu tenho aqui 2.124 exato, é uma somatória de 3 espaços com mais 4 placas, tá? Mas como eu mostrei quem não viu no gaveteiro, eu mostro que se você pegar esses 4 retalhos dessas placas de 15, ele não dá 600 milímetros, não dá 60 milímetros. Ele dá 61 milímetros, às vezes 61,5, como pode dar 59 milímetros. Então, como eu tenho um tamponamento fechado, se eu cortar essa placa aqui de baixo, e vamos supor que a hora que eu colocar a prateleira, essa, mais as 4 placas, não deu 124, dê por exemplo 125 milímetros. Ou eu corto em cada prateleira dessa, ou eu teria que aumentar. Então, para não correr esse risco, a gente tira uns 3 milímetros maior, um pouquinho maior nessa placa e dá um recorte depois. Eu acho mais fácil fazer assim, porque nunca dá certo. Tá? Então, por isso que vocês vão ver uma certa diferença. Em vez de 2.124 aqui está com 2.127, porque é mais ou menos essa margem que dá. Porque não tem necessidade de eu chegar lá e, vamos supor, quando eu corto a prateleira, os tampos, em vez de eu conseguir cortar com 688, vai que eu não enxergo direito, é impossível o olho ver isso, então eu posso estar cortando cada placa com 688,02 milímetros, então 2 décimos de milímetro. Então, o que acontece? Quando eu montar, eu posso ter essa desagradável surpresa que não vai bater. E eu preciso estar certo, porque se eu montar errado, ela vai ficar um buraco aqui, eu vou ter que tampar. Então, é melhor fazer dessa forma. Por isso que eu falo, você tem que ter uma máquina em casa que consiga esquadrejar pelo menos 600 milímetros para você conseguir acertar isso. Aí eu pego a próxima medida, eu procuro tirar a mais larga. Esse tipo também de jeito de calcular aqui, quando a gente corta aqui, eu prefiro, porque o que acontece? A gente tira todas as tiras na largura, eu dou uma olhada, a gente nem faz plano de corte, quando a gente olha para a placa já tem facilidade de cortar.
tira todas as tiras na largura, vejo quantas tiras vão em cada um. Por exemplo, tem medidas em comum aqui, ó, 2,620, vocês vão ver que tem lugares que tem a mesma medida. Então depois, quando a gente regula no comprimento, a gente vai para a máquina, regula e pega todas as tiras com esse tamanho e já usa a mesma galga e tira. Então é bem fácil. Então a próxima medida mais estreita que eu tenho é de 576, que são as prateleiras. Então eu chego aqui, eu defini as prateleiras com o mesmo tamanho dos tampos de calceiro e gaveteiro. Então tá aqui, ó. Aí eu conto 1, 2, 3. Como o aluno não definiu aqui o que ele vai fazer, a gente tirou pelas medidas que estão aqui. Depois, se precisar, na hora que for cortar, que a gente vai cortar depois, ele vai definir isso. Então a gente só altera ali, ó. Então, mas nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 peças. 576 por 15, que é 576 largura, 15 espessura, 8 peças. Quando se eu tiver uma outra medida, eu coloco aqui na frente. Então aqui basicamente a caixa do armário está aqui, ó. Então agora nós temos os fundos. Os fundos têm 6 mm dupla face, 2,650 por 6 mm. 2,650 está marcado aqui, ó, 2,650, porque ele vai... as placas, os painéis tem 2,620, ele cobre 15 aqui, então 2,650. Então eu tenho duas de 711, que aqui, ó, aquilo que eu falei, que aqui deu, a gente fez a conta, deu 2,710 e meio milímetro. Então, como eu não vou pôr meio milímetro lá, eu aumentei meio milímetro, que isso daí vai ser irrisório, então eu arredondei para 711. E uma peça que é a que vai no meio, de 703. Aí eu tenho alguns cheios, tá? E é comum eu marcar aqui qualquer cor. Normalmente você tem algumas cores que sobra de outras placas que não vai aparecer, você vai fitar, vai filetar. Então cheios, qualquer cor não aparece. Tem aqui, ó, 140 por 15. Eu tenho duas peças de 2127, ele é exatamente o tamanho que vocês vão ver aqui da base, ó, chapéu e base. Ele está maior os 3 mm lá que eu falei antes. Depois tem em comum, esse 140 é daqui, ó. Ó, é só olhar aqui no desenho, um aqui e outro aqui, são iguais, ó. 140 em cima, 140 embaixo, ele está aqui também. Depois eu tenho 86 por 15. Essa placa aqui, ó, 86 por 15, está aqui marcado, ó. Ela vai receber aquela placa que vai segurar o arremate que vai na parede. Por que 86? Porque como eu cortei uma plaquinha com 50 por causa da outra, eu precisava afastar 36 milímetros o arremate, então eu já fiz isso, que na hora de montar eu só ponho atrás dele e colo ou parafuso sem ter que pôr galga. Então com essa medida eu tenho um de 2,750 e só uma peça, e eu pus aqui mais ou menos porque vai recortar depois junto com o outro. Depois 50 por 15. Eu tenho 3 peças de 2,127. Normalmente, se você quiser depois saber de onde que é essas peças, marca aqui, ó, com cada 3 letras que você coloca, você tem, ó, base mais chapéu, lateral, parede, base, chapéu, para você se localizar quando você estiver cortando lá. O que acontece? Às vezes você está cortando a placa, tem um risco, você já olha, pô, ela da base, eu ponho para baixo, não vai ter problema. Então é isso que eu costumo passar para os alunos fazerem. Aí tem, ó, portas madeiradas, duas de 700, definimos que ele vai usar um perfil de alumínio que tem 35 milímetros. E na altura a gente definiu que o RO 65, a gente já tirou os 35 milímetros na altura. Então essa é a medida da porta para corte. As sobras que eu falei das portas para fazer a base, ó, duas peças de 2,127 por 100 milímetros por 18 e 7 travessas de 115, que é a largura, que é a altura dela, por 558, eu marquei errado, que é 558 por 18. Então temos 7 travessas de 115 por 558 por 18. 115 é a altura, 558 por 18. E aqui, ó, já o detalhe que quando vai cortar, a gente já faz já tá aqui o encaixe que precisa fazer, ó, 82.
tá? Aqui os arremates que vão ser feitos da chapa que vai sobrar, da chapa que vai sobrar para fazer o lateral à vista vai sobrar. Então a gente vai fazer alguns arremates, está aqui, ó. Agora o madeirado de 15 mm. Como eu falei no começo, a gente estava vendo que placa que ele ia usar, então como ele precisava fazer esse lateral aqui à vista, então ele vai ter que comprar uma placa de 15, por isso que a gente está fazendo com as sobras dessa os arremates. Então eu preciso de 15 mm para onde? Para essa placa aqui, ó, esse aqui cheio que vai aparecer o madeirado desse lado, mais uma aqui madeirado desse lado. Se você somar todos esse monte de cheio vai dar acho que uns 600 mm, então somado com o 690 desse já dá mais de meia placa, então por isso que ele vai comprar uma placa. Então tá aqui, ó, madeirado 15 mm, um lateral, que é aquele lateral à vista, 690 por 2,750, e ele está maior porque vai ser recortado lá no local. Como nós vamos ajustar lá, vai cortar lá. A gente só dá um corte em ambos os lados, um pouco maior, para ficar correto, e lá a gente dá um corte na hora. Então ele tem um lateral de 690 por 2,750, aqui já está marcado que tem que fazer um rebaixo, que é onde vai ajustar na parede. Nessa parte aqui, ó, aí nós temos os dois de 140 por 2,750, que são esses aqui, ó. É uma peça aqui e uma outra peça desse lado, ó. Tem que ser madeirado porque é onde aparece a estrutura do armário, o batente, que a gente chama de batente. E dois de 80 por 127, esse aqui é 2.127, esses são da base e do chapéu, que é esse aqui, ó, é essa peça aqui e essa peça aqui, ó, de cima. E aqui os arremates, que aqui sobra das chapas. Então aqui é um arremate de 110 de largura por 15 que vai embaixo na base. Então são 2 de 130 e 2 de 720. Por que esses 2 de 720? Ele vai virar do lado. Como aqui é a vista e a placa, o pé direito que ele tem lá, 2.800 e alguma coisa, não dá para fazer essa placa aqui de baixo até em cima, então por isso a gente já deu os dois descontos. Então esse arremate ele vira aqui, ó, e vai virar aqui também. Então por isso que você vai ver duas peças e 2.230 serve tanto para cima lá para o chapéu, para o teto, e para baixo é a mesma medida, vai ser recortado no local. Então são duas de cada. E uma de 40 por 2.750 que é para a parede do lado esquerdo. Falta ainda algumas peças, as peças pequenas aí que eu não coloquei aí, senão ia alongar muito. Mas se você prestar atenção e marcando aqui que você já pôs na lista, você consegue fazer uma lista perfeita de tudo que você vai usar aí.